Vamos falar nesta emissão de futebol. Estão a terminar os campeonatos nacionais e já terminaram os distritais. Na primeira divisão, neste fim de semana, ou no passado fim de semana, o Ponta Barca juntou ao campeonato a conquista da Supertaça e é a equipa em destaque nesta temporada 2025-2026. No passado fim de semana terminou também o campeonato da segunda divisão distrital com a subida do Chafé, que acabou por conquistar o título de campeão distrital da segunda divisão, e o Lanhelas, que está também de regresso à primeira divisão, depois, tal como aconteceu com o Chafé, depois de uma recuperação sensacional na segunda volta do campeonato. Por isso mesmo, nesta emissão de sexta-feira, temos como convidados hoje são dois convidados, o Luís Góis, técnico do Lanhelas, que conseguiu essa proeza de recolocar o clube de Lanhelas na primeira divisão. É um histórico, digamos, do futebol distrital, o Lanhelas, mas já há alguns anos afastado da primeira divisão. E também como convidado Lucas Silva, o jogador do Chafé, que foi o melhor marcador da equipa no campeonato, com 27 golos apontados. Um elemento importante na equipa comandada por Ricardo Torres, ele que esteve ainda recentemente nesta emissão, exatamente 2 semanas antes de conquistar esse título de campeão distrital, mas hoje o protagonismo é para um dos jogadores que mais destacou ao longo desta temporada 2025-2026. Vamos mais à frente também falar do Campeonato de Portugal. Está a terminar a fase de subida à Liga 3. O Sport Clevianense joga este sábado em Bragança, um jogo fundamental para a formação de Viana do Castelo, que precisa pelo menos de empatar para deixar tudo em aberto para a última jornada. Mesmo que venha a perder, ainda não fica matematicamente fora da subida à Liga 3. De qualquer forma, não deixa de ser um jogo importante. Lembrando ainda que, em caso de vitória, a formação de Viana do Castelo pode fazer a festa já este sábado em Bragança e garantir então essa subida à Liga 3. Será lá mais para o final desta nossa emissão, mas para já vamos então conversar com os nossos convidados, Luís Góis, Lucas Silva, aliás, obrigado por estarem connosco nesta emissão, e vou começar pelo campeão. O Lucas foi uma peça importante na equipa do Chafé, já o disse aqui, marcou 27 golos no campeonato, não deixa de ser uma marca muito importante, ou muito interessante para o Lucas Silva. Há cerca de 3 semanas, quando o Ricardo Torres aqui esteve, ainda não estava confirmada, mas já o Chafé vinha, digamos, ou estava na altura já nos 2 primeiros lugares e, portanto, tinha em aberto essa possibilidade de conseguir a subida da divisão, que era digamos, não digo que seja que fosse o grande objetivo da temporada, mas atendendo àquilo que foi o percurso da equipa, sobretudo na segunda volta, era algo que poderia vir a acontecer. Satisfeito naturalmente por este êxito, por este título conquistado num campeonato que foi um campeonato difícil, não começou bem, mas a equipa terminou em grande plano. Boa noite, Mário. Primeiramente quero agradecer o convite por estar aqui hoje e sim, estou muito grato. Aliás, era a única divisão das que eu joguei que ainda não tinha subido. E sim, foi muito difícil, muito difícil. Mesmo quando acabou a primeira volta nós estávamos em 19º, nunca deixei de acreditar, pelo menos eu. E vi ali que tínhamos um bom grupo desde a pré-época. Desde a pré-época vi que tinha um bom grupo. Nunca dizia na pré-época que iríamos subir, mas ali a meio campeonato sabia que tínhamos capacidade e conseguimos. Com muito fruto, muito trabalho. Aquilo que foi também transmitido pelo Ricardo quando cá esteve foi que, de facto, nunca houve essa, digamos, eu diria, essa obrigação. Não era um objetivo prioritário subir divisão, mas vocês foram acreditando sempre que isso poderia vir a acontecer. Sim, sempre trabalhamos assim como outsiders, só dependemos de nós realmente a faltar 2 ou 3 jornadas, e enquanto a obrigação não era nossa, nós fazíamos o nosso trabalho, e era esperar um deslize dos que estavam lá em cima, e foi o que aconteceu. Fomos fazendo o nosso trabalho e acabou por termos sorte, um bocadinho de sorte, mas também trabalho.
Era um grupo, tinha muita juventude, também tinha alguns jogadores mais experientes, mas pelo aquilo que eu percebi e também pela conversa com o Ricardo na altura, que era um grupo bastante unido, digamos que essa união foi fundamental também para conseguir chegar a este êxito. Sim, muito fundamental, muito fundamental. Até porque quando havia certas dúvidas, chegamos ao final da época sem dúvidas nenhumas de ninguém. Toda a gente confiava em toda a gente e acho que formamos ali uma boa família, amigos vamos ter para o resto da vida. Luís Góis, o Lanhelas era apontado no início, ao contrário do que acontecia com o Chafé, que claramente não era um candidato, digamos, assumido à subida, mas o Lanhelas era apontado por muita gente, por quem acompanha o futebol distrital, como um candidato à subida. É verdade que as coisas não começaram bem, mas a equipa conseguiu recompor-se. Olhando para aquilo que foi o percurso da equipa, qual é a análise que faz, digamos, àquilo que foi a temporada 25-26? Olá Mário, aproveito também para agradecer o convite, cumprimentar o Lucas, cumprimentar quem nos ouve. E sim, o Lanhelas era um candidato porque nós assim o assumimos e se calhar, como outras também o queriam ter feito, mas não quiseram jogar um bocadinho mais na sombra, mas nós com o grupo que formamos, com as pessoas que recrutamos e também as conseguimos recrutar porque dissemos que íamos assumir e as pessoas gostaram dessa responsabilidade, porque acaba por ser positivo para esses mesmos jogadores que sabem que vão lutar por alguma coisa, não vão jogar por jogar, com todo respeito por algumas equipas, mas que não assumem ou que não têm ambições, fazem um campeonato só por competir. Nós queremos competir e ganhar. Foi assim que formamos o plantel, foi assim que a mensagem passou para dentro e também decidimos, grupo, treinadores e direção, passar também cá para fora qual era o nosso objetivo. Isso trouxe-nos responsabilidade, ao mesmo tempo trouxe um bocadinho de pressão. Mas nós começámos muito bem o campeonato, com 6 vitórias consecutivas, só que depois tivemos algumas contrariedades, como tiveram todas, e tivemos uma fase muito má da época. A pior fase da época das primeiras 7 ou 8 equipas, ninguém esteve 6 jogos sem ganhar, só nós, e mesmo assim conseguimos o segundo lugar e estar a 2 pontos e depender de nós no último jogo para ser campeão. Foi 1 mês e meio praticamente sem ganhar, muito difícil, mas felizmente os jogadores continuaram a acreditar, nós continuamos a acreditar no nosso processo de treino, na nossa ideia de jogo. O presidente não nos deixou cair e foi isso que depois nos embalou para uma recuperação. Se nós pensámos, se já passamos 6 jogos sem ganhar, não vai ser agora uma pedrinha que nos apareça que nos vai tirar o foco e a ambição de lutar, de ser campeão ou de atingir o objetivo principal, que era a subida de divisão. Eu não queria dizer, mas acho que falhamos no último jogo. Não é bem um falhar, mas em casa temos que assumir um bocadinho que falhamos um bocadinho, apesar de termos conseguido um feito histórico, porque o Lanhelas não subia há 32 anos, apesar de ter estado alguns anos inativo, mas são 32 anos sem estar na primeira divisão, enquanto que Chafé, eu já o disse várias vezes, o Tavra, o Raianos, o Neves, tudo nos últimos 10 anos ou 12 anos, tudo com passagens na primeira divisão, o que dá outra estaleca ao clube, aos adeptos, à direção, a quem faz parte do clube, em aguentar alguns momentos de pressão. E nós não o tínhamos, mas felizmente conseguimos, e disse, e várias vezes e repito, foram os jogadores sim que seguraram e que conseguiram levar o barco até ao fim, e são eles que estão de parabéns. Esta é a segunda época do Góis como técnico do Lanhelas. Este ano houve, digamos, até na escolha do plantel, houve alguma preocupação no sentido de conseguir encontrar, de facto, um grupo que fosse capaz de assumir esse objetivo. Houve essa possibilidade e houve essa capacidade, porque o resultado depois no final Sim. Foi aquilo que se viu, não é? Mas esta segunda época como técnico acabou por, digamos, abrir aqui ou permitir olhar de uma forma diferente para aquilo que era o trabalho a fazer? Sim, a primeira época era o meu primeiro ano como treinador sénior, apesar de ter corrido os escalões todos de formação como treinador, era o primeiro ano de treinador sénior. O presidente também era o segundo ano de presidente, ou seja, éramos todos novos nas nossas funções e chamámos-lhe como se fosse um ano zero. Era o primeiro ano, mas era como se fosse o ano zero. Já no primeiro ano conseguimos fazer um grupo bom, que ficámos em 6º lugar, perdemos só o 5º lugar, só saímos do top 5 da tabela na última jornada. Também num campeonato super competitivo, com o Tavra, com o Caminha, com o Faxense, com o Vinense B muito forte. Fizemos um bom campeonato e mesmo assim perdemos durante a época os 2 médios que começaram a época a titular,
mais um defesa central para o resto da época. Perdemos 3 jogadores que começaram os primeiros 5, 6 jogos a titulares e perdemos-los até ao final da época. Mas conseguimos manter o grupo estável, confiante, a desfrutar do jogo, a sentir a freguesia, a sentir o clube, e isso permitiu-nos ganhar confiança e estabilidade para conseguir depois recrutar 3, 4, 5 nomes que nos fossem acrescentar, quer de qualidade, quer experiência, porque felizmente conseguimos contratar jogadores com passado na primeira divisão. Falo do Moreira, falo do Ricardo, falo do Castro, falo do Correia, por exemplo, pode-me falhar algum, mas o Lucas já estava no ano anterior, sim, já regressou o Duarte a meio da época, porque ficámos, só tínhamos um guarda-redes, e depois o Tosé foi expulso e fomos obrigados a recorrer ao mercado urgentemente, e felizmente o Duarte aceitou o projeto, já estava fora do Arcozelo e aceitou o nosso projeto. Mas são todos jogadores que nos vieram trazer qualidade e, acima de tudo, experiência para aguentar e para ultrapassar as más fases. Eles eram os primeiros a assumir a má fase, a assumir o que não estava bem também da parte deles, e foram eles que deram a volta por cima. E sem essa experiência, sem essa rotina de jogo, só com o plantel do ano anterior, que era um grupo espetacular de balneário, mas faltava alguma estaleca de jogo, porque eram tudo muito miúdos que tinham jogado no Lanhelas, que estavam a começar a carreira, digamos assim, no futebol sénior, e não era possível sem ter esses pesos pesados no plantel que segurassem a malta jovem. E isto é fácil de perceber, exatamente no Chafé, também com pesos pesados como o Lucas, o Badejo e o Diogo Sousa. Foi de certeza que foram 3 dos pilares fundamentais para que o Chafé se aguentasse. A experiência faz muita falta no campo, mas sobretudo no balneário. O Góis é de Lanhelas, portanto, também para si tem um significado especial, digamos, esta subida, este regresso à primeira divisão, como treinador neste caso. Sim, eu nunca joguei no Lanhelas. Sim, tu nunca joguei. Nunca jogou no Lanhelas. Fui convidado uma vez por este atual presidente, mas já me tinha comprometido com o campus na minha última época, como jogador. Mas sim, claro que subir e fazer do Clube da Terra, por muito que não tivesse tanta ligação assim, mas teve a minha família, o meu pai jogou, o meu padrinho jogou, o meu avô jogou, os meus tios foram treinadores. Eu sentia alguma coisa diferente, como é normal, por ser o meu clube, por ser o clube da minha terra, por ter familiares, por ter amigos a jogar lá, por ver muita gente da minha família na bancada, e claro que traz uma responsabilidade, mas também um gosto especial. Eu recordo-me, eu era miúdo e cheguei a ir algumas vezes a Lanhelas ver jogos, porque tinha, enfim, pessoas de família que também jogavam futebol e que chegaram a jogar em Lanhelas, e Lanhelas era de facto um campo especial. Na altura estamos a falar da primeira divisão. Como é que se explica que o Lanhelas tenha estado tanto tempo, digamos, afastado neste caso da primeira divisão? Isso para mim não é fácil responder. O Lanhelas subiu há 32 anos, a última vez eu tenho 36, não me recordo, nem me recordo dos 2 anos seguintes da primeira divisão do Lanhelas. O Lanhelas penso que parou em 98, 99, eu tinha 8, 9 anos, não tenho grande ideia, porque na altura eu já era jogador do Cerveira da formação, dos Benjamins, e se calhar mais pressa ia ver o Cerveira do que ia ver o Lanhelas por causa da ligação que eu tinha. Entretanto, terminou. Em 2011, 2012, Malta da Terra juntou-se, uniu-se, como é costume em Lanhelas, e reformulou o clube, e logo no primeiro e segundo ano Lanhelas teve muita gente a ajudar e conseguiu fazer umas boas épocas para um clube que se estava a reerguer. Entretanto, os jogadores que eram de Lanhelas, que jogavam de Lanhelas, começaram a sair para ir jogar para outros clubes, para projetos mais ambiciosos, e aquilo foi perdendo fogo, foi perdendo força, foi acalmando um bocadinho, e quando os resultados... eu digo sempre, o Lanhelas mete muita gente, mas também mete por quando se ganha, quando se perde, pode meter mais gente que outras pessoas em todo lado. Quando se ganha é mais fácil. E então, a bola de neve começou a ser negativa e aquilo acumulou e até estava, eu não digo que estivesse quase para acabar, se este presidente não pega naquilo, mas se calhar não ia passar mais 10 anos até se voltar a reerguer. Felizmente o presidente pegou naquilo, teve uma ambição desmedida, também coincidiu com o centenário do clube, que uniu um bocadinho mais a freguesia, uniu vários jogadores, uniu se calhar até algum outro patrocinador que não estão envolvido, e conseguimos no ano anterior levantar um bocadinho o clube e agora pô-lo de pé, e sim, acho que é completamente meritório, e agora só contamos é que esse apoio se mantenha, quer dos adeptos, quer dos patrocinadores, quer das instituições que nos possam ajudar
a manter o clube na primeira divisão. E depois há aquele ambiente, porque recordo, inclusive já foi alvo de uma reportagem da televisão, o estádio do Lanhelas, o estádio ali do Couto, é conhecido como La Bombonera, portanto é pela forma, assim, pela sua forma e até pela forma como os adeptos vivem, portanto, quando as coisas correm bem, há ali uma grande envolvência por parte de toda a gente. Sim, é assim, eu acredito que nós contribuímos para isso, mas também sim, há muita gente muito aguerrida, muito fervorosa. Eu acho que já foi mais, até, mas antes era um apoiar diferente, um apoiar mais na pressão ao adversário, ao árbitro, do que propriamente em favor da nossa equipa. Hoje nós temos um grupo de jovem que nos acompanha para todo lado, cerca de 30, 40, 50 pessoas, jovens todos na casa dos 20 aos 30 anos, amigos de jogadores que vão onde quer que seja e estão lá para apoiar o Lanhelas. Não é apoio no sentido positivo. O apoio assim. completamente. Claro que podem ter às vezes um excesso ou outro contra um árbitro, contra um adversário, o que é normal no futebol, e eu acho que até faz bem, dentro do que dentro do razoável. Do razoável, exatamente. Mas sim, depois há muita gente que nos acompanha, gente que pede para ir no autocarro porque não consegue se deslocar, quando a viagem é mais longa, que não tem possibilidade de se deslocar. E sim, acho que nós contribuímos para isso, mas também já sabíamos que deitando um bocadinho de gasolina naquela fogueira que eram os adeptos de Lanhelas, a coisa iria incendiar. Sim, acreditámos que sim. Lucas, já vamos falar um bocadinho sobre o campeonato, também sobre os adversários, digamos assim. O Chafé também tem um bocadinho esse espírito, porque e tu estás numa fase da tua carreira, depois de andar durante também algumas temporadas a disputar campeonatos nacionais, estás agora numa fase diferente. Tu teres ido para o Chafé é também ali há ali uma aposta, digamos assim, num clube familiar, num grupo de jogadores que tu conhecias, com quem tu te relacionavas, portanto, essa forma de encarar, digamos, a competição foi também, digamos, motivo para tu aceitares este projeto do Chafé, porque enfim, temos de ser realistas, as tuas qualidades encaixariam muito mais num clube pelo menos de primeira divisão distrital e nunca de uma segunda distrital. Portanto, acredito que tenha sido mais uma questão emocional, digamos assim, e de relação que tenha levado até Chafé. Sim. Eu ano passado, quando jogava no Arcozelo, já a meio da época queria ir para o Chafé, só que entretanto não me deram a carta, já não me lembro porque é que foi. Mas já queria ir para o Chafé porque jogo lá os meus amigos e já não estava numa fase muito para me chatear, estava na faculdade, ia do Porto para o treino, era cansativo, então queria estar num sítio assim mais tranquilo, mais família, mais amigos. E agora estou na primeira, já posso dizer que sou jogador de primeira. Mas sim, fui para lá porque senti que o projeto não era de subir, mas era para ficar lá em cima, mas acabou por correr bem e pronto. E em termos individuais, estes 27 golos, mais 3 penso que para a taça, portanto... Mais um. Mais um, sim, cerca de 31 golos na temporada. Tu sempre foste um goleador desde a formação. Sentes que esta época te ajudou um bocadinho a ganhar mais confiança, apesar de ser uma segunda divisão distrital? Não, eu acho que até foi normal, porque eu, quando jogava na primeira, ou mesmo na CNS, se for a ver os minutos e os golos, vão dar quase a mesma média. Não marquei tantos golos porque se calhar não apostaram tanto em mim. Eu este ano acho que fiz 3.000 minutos. Ainda bem que já acabou, que já não conseguia mais. Mas sim, acho que se tirar os minutos por golos, a média deve ser ela por ali. Se tivesse mais 2 ou 3 jogos, marcava mais 2 ou 3 golos. Falamos um bocadinho, e já vamos falar depois também um pouco mais do teu percurso e também aqui do percurso do Luís Goios, mas voltando um bocadinho ao campeonato, o Távora liderou durante muito tempo o campeonato, o próprio Reianos também. Aliás, eu diria que quando faltavam aí 5, 6 jornadas para acabar, toda a gente apontava o Távora e o Reianos como os candidatos a estarem na primeira divisão. Há pouco o Góis falou sobre a questão do Lanhelas ter passado uma fase, digamos, negativa. Ainda há pouco conversávamos aqui em off, o Lanhelas e o Chafé terminaram a primeira volta mais ou menos com os mesmos pontos, por aquilo que falávamos há bocadinho. Há de facto uma grande segunda volta, tanto da parte do Lanhelas como da parte do Chafé.
Até onde é que vai o mérito do Chafé e o demérito das restantes equipas, olhando para aquilo que foi de facto a vossa recuperação? Eu vou falar em nome do Chafé. A nossa primeira volta acho que não correu tão bem porque na nossa pré-época, nunca fiz uma pré-época na minha vida com 10, 12 jogadores, por motivos de trabalho, por motivos de férias. A nossa pré-época foi mesmo muito difícil, até porque fomos ao primeiro jogo, levamos 4-1, merecido, porque o pessoal, eu não conhecia metade do pessoal quando faltava uma semana para o jogo. E acho que muito de mérito nosso daí. Mas a nossa segunda volta foi espetacular. E eu acredito que o Tavra só não subiu por erro deles. Nós fizemos o nosso trabalhinho de casa e eles é que, pronto, se calhar não foram tão exigentes com eles mesmos, ou se calhar achavam que já estava feito e aquilo foi por água abaixo. Mas o que conta é, o campeonato tem 34 jogos, não tem 30 nem 25, acaba com o Duarte Tapita ao último jogo. E vocês fazem uma segunda volta, há pouco falávamos disso, penso que perdem 5 pontos basicamente. Sim, empatamos um e perdemos outro e ganhamos os outros todos. O que é de facto notável, em 17 jornadas conseguir praticamente 15 vitórias. Eu acredito, seriamente, além do fruto de trabalho, também tivemos a estrelinha. Acredito mesmo que tivemos a estrelinha, porque houve muitos jogos, mesmo um ano estávamos a perder e marcamos aos 83, aos 87 e nas Neves ganhamos aos 90 e muitos. Tivemos a estrelinha da sorte e de ser campeão também. Onde é que vocês sentiram, digamos assim, que era possível ainda chegar? Depois dessa fase e de terem terminado a primeira volta já com algum atraso em relação aos adversários, quando é que vocês como grupo sentiram que se calhar conseguiam chegar um pouco mais acima? Eu acho sinceramente que foi quando ganhamos 1-0 ao Lanhelas. Acho que sinceramente foi nesse jogo que a chave virou, porque levar 4-1 e depois ganhar ao Lanhelas da maneira como foi, um jogo super disputado, 1-0, acho que aí acreditamos que se ganhamos ao Lanhelas, que nos disputou 4, podemos ganhar a qualquer um. E pronto, a nossa segunda volta começou precisamente com o Lanhelas, até porque no jogo anterior acho que foi contra o Torrenses, empatamos 3-3, já estávamos a ganhar 3-1, com o Campos 0-0, portanto a nossa virada de chave foi quando ganhamos ao Lanhelas. Portanto, essa vitória deu-vos aquela confiança que se calhar vocês precisavam. E depois, em termos de gestão daquilo que era, digamos, vocês foram-se aproximando, digamos, dos lugares da frente, em termos, digamos, de grupo, em termos emocionais, sentes que o grupo se sentiu sempre preparado, digamos, para enfrentar esses momentos? No fundo sentiu-se porque conseguiu chegar, mas vocês internamente falavam sobre isso? Sim. Os nossos capitães e o nosso treinador sempre disse que era para manter a calma, porque se corresse bem ou corresse mal, eles iam estar orgulhosos de qualquer maneira, e acho que tirou um bocado de pressão do pessoal que podia estar um bocado pressionado. A vossa pressão era... Teoricamente era menor, por exemplo, do que tinham o Lanhelas, porque não havia digamos, esse objetivo claro de subir. O Lanhelas tinha mais esse objetivo, portanto vocês jogavam um bocadinho por fora. Isso ajudou-vos ou não? Acredito que sim, até porque quando o campeonato vai avançando e vemos que as coisas são possíveis, aí é que temos de ser inteligentes emocionalmente para gerir a coisa. E ainda bem que temos um bom grupo em relação a isso. Luís Góis, em relação ao Lanhelas, de facto, a mesma questão que eu coloquei há pouco ao Lucas, ou seja, quando vocês acabam a primeira fase, ou a primeira volta do campeonato em 8º, 9º, por aí, já, enfim, não era uma distância muito grande, mas já uma distância considerável, chegaram a estar a 8, 9 pontos dos lugares da frente. Mantiveram sempre essa convicção de que seria possível chegar lá acima? Sim, deixa-me só fazer aqui um reparo. Sim, quando falas da qualidade do Lucas vir para a segunda divisão. Eu concordo plenamente, não é jogador da segunda divisão, mas nós também temos muitos que não são da segunda. Mas também não somos só nós. O Távora também foi recrutar 5 ou 6 ao Ponta Barca, o Neves foi recrutar ao Caminha e já tinha ido recrutar ao Vienense também, o guarda-redes. A segunda divisão não é a segunda divisão que era há 10 anos atrás, onde só jogavam quase os dispensados da primeira. Não, a segunda divisão, e eu já joguei, há 3 anos era jogador do Campos, notei isso. E estes 2 anos como treinador acho que a segunda divisão cresceu e muito mesmo, de qualidade. Por isso acho que deve haver mais casos como o do Lucas, jogadores com qualidade de primeira a querem vir jogar para a segunda, ou para um projeto um bocadinho dos projetos também de subida, ou porque conhecem um treinador, ou porque querem ajudar um amigo, ou isto ou aquilo. Acredito plenamente nisso e acho que vai acontecer mais vezes, e que é bom para a segunda divisão, e que a primeira continua com a mesma qualidade ou até aumentar, mas a segunda vai crescer e muito. Em relação à pressão, nós tivemos-la, como é óbvio.
nós temos de chafé a 9 pontos do Tábor e do Raiano, os 2 primeiros, mas se calhar a 6 do terceiro, a 5 do quarto, era muita coisa para escalar, muito ponto, muitas equipas, mas nós sabíamos que assim, todas as equipas ao sair o nosso jogo de chafé da segunda volta, ainda íamos jogar com quase todas. O Chafé ainda ia jogar com todas, o Tábor ainda ia jogar com todas, ou seja, havia muito confronto direto. A possibilidade de perda de pontos de todas as equipas era enorme. Claro que eu preferia estar no lugar do Tábor do que estava no lugar do Lanhelas naquela altura, óbvio e claro, mas sabíamos que era possível porque muita gente ia perder pontos. Eu acho que nós sentimos um bocadinho mais o murro no estômago quando perdemos em Perre, à 6ª jornada, depois que nós perdemos com o Chafé, fizemos 4 vitórias seguidas e perdemos na 6ª outra vez. E aí eu acho que a equipa sentiu mais um bocadinho, até que depois faz um jogo relativamente fraco em casa com o Vila Franca e ganhamos 1-0. E aí sim reacendeu outra vez porque pensamos, olha, já passou pior, ganhamos um jogo sem jogar muito bem, sem jogar o nosso e ganhamos. Se calhar a estrelinha, aquela pontinha de sorte que não tivemos na primeira volta, pode começar a aparecer aqui. E ganhamos 4 jogos seguidos ao Raianos, Neves, Távora e Adecas, que eram os 5 primeiros. Acho que só estava lá metido na altura o Torriense ou o Vinense B. E nós fizemos 4 vitórias seguidas contra os 5 primeiros. Ou seja, a partir daí a malta focou... Esse foi o momento em que vocês sentiram que era possível. Sim, eu acho que esse mês de março, onde ganhámos esses 4 jogos, que foi inacreditável, porque depois também sabíamos que tínhamos 4 jogos com equipas neste caso, de meia tabela para baixo, Passou, Cabaços e Ilustre. Ou seja, se ganhámos estes 4, conseguimos fazer teoricamente mais 4, metemos aqui 8, 9 vitórias seguidas e vai-nos dar o balão que precisamos para estar no fim na luta. E nós sabemos que no fim na luta o Raiano jogava com o Adecas, com o Tábor e com o Neves, o Tábor jogava com o Raianos e com o Neves, ou seja, confrontos super complicados. E vocês tinham, digamos, encontros teoricamente mais... Sim, só os últimos 2 com Vila Fria e Torriense é que se podia dizer que o grau de dificuldade aumentava um bocadinho. E nós não vacilámos como vacilámos na primeira volta, até nós, com todo respeito pelo Dark, nós perdemos 2 pontos em casa com o Dark, que acabou em penúltimo ou em antepenúltimo, e que nos davam para ser campeões. E perdemos 2 pontos com o antepenúltimo, em casa, naquela nossa má fase da época. E na segunda volta, focámos-nos, se calhar, mais em nós do que no que os outros podiam fazer noutros campos, e demos a vida e fizemos 10 vitórias seguidas, coisa que o Chafé só fez 9. Nós fizemos 10 e faltou-nos uma para fazer a 11ª. Ou seja, acho que depois mostramos realmente aquela equipa que éramos. Também a verdade é que tivemos sempre o plantel disponível nesta fase, não tivemos contrariedades e isso ajudou. O treino era melhor, o jogo é melhor. O treino era melhor, o jogo é melhor. A última jornada havia 3 equipas a lutar por 2 lugares. Notou-se ali alguma ansiedade? Vocês empatam em casa com os torrienses, estiveram a perder, portanto não foi um jogo fácil. Também não digo que seja a rivalidade, mas há ali alguma rivalidade, Lanhelas, torrienses, portanto não era o adversário ideal para quem tinha que na última jornada marcar, digamos, a posição para tentar subir a divisão. Não, de todo, porque existe mesmo essa rivalidade, porque é um jogo relativamente próximo, dos mais próximos que nós temos. Jogadores conhecem-se, terem partilhado balneário noutros clubes. Nas bancadas há sempre uma picardia ou outra, isso às vezes passa para dentro de campo. E não era de todo o jogo ideal. Nós preparámos bem o jogo, a malda estava muito confiante, o ambiente estava incrível, só que também sofremos um gol aos 3 minutos e isso abanou a equipa durante cerca de 15, 20 minutos, abanou a equipa. Depois, do meio da primeira parte para a frente, acho que até merecemos o empate antes do intervalo. E entramos muito fortes na segunda parte, fizemos o empate e estávamos confiantes e confortáveis no jogo. A verdade é essa, o Torriense não chegava à nossa baliza, estávamos muito confortáveis, um jogador do Torriense é expulso e nós cada vez mais acreditávamos que mais cedo ou mais tarde o nosso gol ia aparecer e íamos ser campeões em casa. Um lance fortuito que deu um lançamento lateral para o Torriense perto da nossa área, lançamento longo, 2-1 para o Torriense, faltarem 8 minutos para o fim. E aí sim, aí foi um balde gelado. E eu não vou dizer nós trememos, mas porque os jogadores passados 3 minutos deram a resposta, mas eu tremi, acho que os adeptos todos tremeram. Eu acho que os únicos 25 pessoas que acreditaram foram os 25 jogadores do plantel. Os 11 estavam a jogar mais de fora, notou-se ali, e eu contra mim falo, acho que nem no banco consegui passar uma mensagem positiva à equipa, e tive os jogadores que estavam no banco
a conseguir passar essa mensagem à equipa, que havia tempo, que bastava acreditar, bastava carregar, que as coisas podiam aparecer. E por isso é que eu digo que o mérito é muito mais deles que meu, neste jogo, porque sofreram golos poder perder uma subida de divisão em casa, a 8 minutos do fim, e conseguirem ir buscar o resultado, e depois tiveram uma oportunidade flagrante, que o guarda-redes faz a defesa da tarde, aos 92 minutos que podemos ter sido campeões, é muito mérito deles, e sim, aí notou-se a família que o Lucas falou que o Chafé tinha, nós também a tivemos, porque eles conseguiram agarrar-se uns aos outros e dizer que ainda era possível, e acreditaram e foram atrás do prejuízo. E seria de facto uma grande desilusão não conseguir carimbar a subida na última jornada a jogar em casa. Claro que era. Eu disse há bocado no início que até assumia que falhamos um bocadinho por não ter sido campeão em casa e dar alegria a quase 1000 pessoas que estavam lá no estádio. Então, se falhamos por completo a subida, era uma desilusão enorme. Eu nem quero pensar nisso, felizmente conseguimos, e acho que, assim, o Lucas falou muito bem há bocado, são 34 jogos. Nós até ficámos com uns pontos que o Távora, estamos em segundo por causa do confronto direto. Se nós tivéssemos ganho, teríamos sido campeões com os pontos que o Chafé, era sempre justo. Isto, ao final de 34 jogos, seja por golos, seja por confronto direto, é sempre justo, porque é tão longo o campeonato. Teve mais 4 jogos que a primeira divisão, começou mais cedo, jogámos em feriados, numa segunda divisão pelo contexto, às vezes é mais amadora que a primeira, tem que jogar às vezes domingo, quinta, domingo, ou domingo, quarta, domingo, como fizemos uma vez na época, é muito duro. Ou seja, quem acaba em primeiro, seja por golos, por pontos, se fosse na taça de disciplina, era sempre um justo vencedor, e então acho que subiu o Chafé em primeiro, é um justo campeão, e o Lanhelas é um justo promovido à primeira divisão também. E o Chafé também ganha em Campos, penso que vocês já não ganhar 2-0, não foi? Sim, eu marquei de penalti para aí aos 10 minutos e fomos ao intervalo ganhar 1-0, e depois, logo os primeiros 5 minutos da segunda parte, conseguimos fazer o 2-0, só que o Campos reage, e aí começamos também a pensar na nossa vida. Fizeram o 2-1, mas depois logo a seguir, quando eles fazem o 2-1, passados 5 minutos, fazemos o 3-1, e depois é jogar com o resultado. Estamos a ganhar 3-1, faltavam 25 Portanto, conseguiram, digamos, aguentar essa pressão, digamos, de ter que vocês tinham que ganhar, não é? O empate chegava para subir. Pronto. Nesse caso já era mais digamos, era mais tranquilizador do que em relação àquilo que acontecia com o Lanhelas. Iria também pedir-vos aqui uma análise àquilo que foi de facto o campeonato, olhando para a globalidade. Houve essa luta agora no final mais apertada entre Lanhelas, Chafé e Távora, mas o Reianos também se intrometeu ali durante muito tempo e andou na frente praticamente até às 2 últimas jornadas. O Reianos que tinha uma equipe também com muita malta experiente, jogadores, alguns que passaram pelo Monção, chegaram a estar inclusive a disputar provas nacionais com o Monção. Foi sempre um adversário bastante difícil. Depois havia ali o Vianense B, que também quebrou na parte final, teve ali uma série de jogos que acabaram por atirar a equipa um pouco mais para baixo, e havia um Neves que também se olhava para o Neves como candidato, que se foi reforçando ao longo da temporada. Portanto, havia ali muitas equipas que podiam entrar um bocadinho nesta equação. Sim, eu já como é que digamos, olha para esse conjunto de equipas, e qual é o papel que elas também acabaram por ter neste campeonato? Assim, eu disse na segunda-feira noutra participação, que acho que a diferença do primeiro ao 10º de 20 pontos ou 22 pontos que acabou assim, não mostra realmente a qualidade, a diferença de qualidade entre as equipas. Tanto é que o Neves acabou por nos ajudar a nós, Lanhelas e a nossa Chafé, quando ganha ao Reianos e quando ganha ao Távora. E o Neves ganha ao primeiro e ao segundo, que estavam nesse momento, mas perdeu com o terceiro e o quarto, que éramos o Chafé e Lanhelas na altura. Nós vamos ganhar 2-1 também ao Neves, o mesmo resultado do Chafé, e depois o Neves teve a ganhar 4-0 ao Reianos, o 4-1, e também ganha 4-1 ou 4-0 ou 4-2 ao Távora. Ou seja, o Neves teve um papel decisivo nas contas do campeonato, era um candidato e um super candidato, mas teve uma fase de 3 jogos que perdeu 3 jogos seguidos, ou um empate e 2 derrotas, e depois quando se pôs a pé, digamos assim, já era tarde. A nossa má fase foi na primeira volta, e nós conseguimos ainda nos pôr a pé e nos reerguer, porque acho que todas as equipas tinham malta com muita qualidade, e algumas com mais experiência e menos qualidade, outras com mais qualidade e menos experiência, e que num momento ou outro
não conseguiram suster a má fase ou a pressão de ter que ganhar ou ter que jogar para ganhar. O Vila Freia também fez uma série de 14 jogos, pensou sem perder, e depois, quando empata em Torriense e fica quase matematicamente fora, perde logo 3 jogos seguidos, perde connosco. Sim, porque o Vila Freia chegou a estar ali também colado aos... Ele, quando vai empatar a São Pedro da Torre, se ganha, continuava a 3 pontos de nós, ficou a 5, a faltar em 4 jogos, aquilo não foi matematicamente, mas animicamente caiu muito, e depois perderem logo 3 jogos seguidos e acabaram por ficar em 8º ou em 9º. Uma equipa que, se por acaso ganha ali em São Pedro da Torre, podia... O Torrense exatamente a mesma coisa, depois desse empate também perdeu logo ali 2, 3 jogos seguidos. E o campeonato era muito equilibrado. Havia ali algumas equipas que tinham mais dificuldades, as 4, 5 últimas equipas, sim. Isso, menos competitivas. Isso eu penso que é assim em qualquer campeonato, seja na segunda distrital, na primeira ou na primeira liga. Mas de facto nos 10 primeiros todos poderíamos dizer que todos podiam ganhar a todos, ou seja, não havia ali claramente favoritos. Eu penso que sim. Quem fosse mais regular, porque apareceu o Lanhelas e o Chafé. Vamos ver, o Chafé de 4 derrotas deu o São Correianos e o Reinos não subiu a divisão. Ou seja, nós já o Torriense, que acabou em 7º, só fizemos um ponto em 6 possíveis. Mas claro, depois as 4, 5 últimas, acho que só nós, das 4, 5 primeiras, é que perdeu pontos, como as das 3 ou 4 últimas classificadas foi com o Dark na altura em casa. Desses pontos obrigatórios que um candidato tem que fazer, nós vacilamos aí um bocadinho. O Chafé também penso que empatou em Passou, que era uma equipa que não teve o campeonato que se calhar se esperava, mas o Passou, com todo o respeito, como já disse há bocado, não é um Darquense que ficou em antepenúltimo, ou seja, e foi fora esse empate do Chafé. Esse jogo é um dos que está atravessado, digamos assim, porque um empate a 2, onde marcamos mais 3 golos e temos um penalti falhado contra uma equipa que acaba em antepenúltimo, e com esses 2 pontos poderíamos ter sido campeões. Admito que está aqui ainda, com todo o respeito ao Darquense, está um bocadinho atravessado. Mas o campeonato era muito competitivo, as 10 primeiras fortes, cada uma no seu contexto. O Ryanos pela experiência, como falaste, o Neves pela qualidade que tinha no plantel, por ser relva natural também, podia dificultar, acho que até dificultou um bocadinho, às vezes o jogo do Neves, mas também dificultava todas que lá iam. O Vinense B, tanto jogava no sintético como na relva, podia complicar a uma equipa ou outra, ou até para eles ser mais complicado, mas tinha muita gente com qualidade e também com algum passado de primeira também. O Campos, ao longo da época, também se foi reforçando, com malta do Cerveira e tudo. Também é uma equipa sempre habituada aos lugares cimeiros da sua divisão. Acho que das 10 que ficámos lá, o Adecas e o Vila Freia, que falámos menos, o Adecas tinha uma excelente equipa, muito bem organizada também, com 3 anos quase de equipa. A equipa que subiu, a equipa que desceu ano passado e exatamente. Acho que se calhar 80%... Perdeu apenas o treinador. Sim, acho que se calhar 80% da equipa é a mesma, por isso eram 10 equipas assumidas, se calhar só nós e o Tabra e o Vila Freia, mas acho que todas queriam subir. Sendo treinador do Lanhelas na época passada, houve uma melhoria na qualidade do campeonato do ano passado para este ano, ou da época passada para esta época? Eu acho que ela por ela, sinceramente. O ano passado nós tínhamos um caminho super forte, com aquele investimento brutal que se ia se manter este ano, e também só foi campeão na última jornada, e o Faxense perde um jogo porque joga com um jogador castigado, penso eu, ou mal inscrito na meia jornada, senão era o Faxense campeão, também fez um campeonato espetacular. Além disso, tínhamos um Távora, onde tínhamos só um jogador que marcou mais golos que se calhar que muitas equipas do campeonato, que acabou por ficar em terceiro, um Vienense B que fez uma época espetacular. Depois estivemos mais abaixo um bocadinho, nós, o Campos, o Torriense, a lutar também pelo objetivo. Seriam se calhar só 6, 7, e este ano foram 10 a lutar, ou seja, o campeonato tornou-se também, com o ressurgimento do Neves, com a descida do Adecas e do Vila Freia, muito forte, muito forte. Lucas, também esta visão, digamos, daquilo que foi o campeonato, em relação àquilo que disse o Luís Gaios, o campeonato competitivo, de facto, sentiste dentro do campo, sentiste essa competitividade, as dificuldades que ias tendo semanalmente para conseguir, digamos, ultrapassar os adversários que foram aparecendo? Sim, eu até estava aqui a pensar no que é que ia falar, mas o Góis falou tudo e eu escrevo já por baixo. Acho que tudo que ele falou assim por baixo concorda 100%,
A evolução do campeonato eu posso dizer porque eu quando era júnior jogava, quando estava no Barroselas, que era nacional, às vezes jogava ao sábado e ao domingo eu jogava nos séniores, que era a segunda distrital. Lembro-me de jogar contra o Anais, contra o Melgacense na altura, e eram jogos que eu entrava aos 2-0 e acabava 8 ou 9. Então, e eram equipas, com todo respeito ao Anais e ao Melgacense, que pronto, eram fraquinhos, na minha opinião. Portanto, agora nota-se mais competitividade a nível, sim, a nível as equipas dos, são melhor dos, preparadas, os jogadores são mais... dos campeonatos. Sim, sim. Olhando um bocadinho já para o futuro, porque o tempo esse vai passando, em relação ao Lanhelas, a realidade é diferente. A primeira divisão, acreditamos nós que vai exigir, se calhar, outro tipo de compromisso. A base, no entanto, acredito que possa estar. Não sei se o Luís Góis vai ou não continuar no Lanhelas, mas o clube está preparado, de facto, para enfrentar agora um campeonato diferente? Assim, eu vou só acrescentar uma coisinha. Acho que nota-se essa evolução na segunda divisão. Nos jogos na taça, nenhuma equipa da primeira divisão passeia, digamos assim, contra as equipas da segunda divisão, como acontecia há uns anos. Tanto é que o Chafé também avançou na taça, o Neves também esteve lá e a Corrilhá ganhou na meia-final com dificuldade ao Neves. Nota-se que a segunda divisão está muito forte, até nesses confrontos que há na taça, segunda contra primeira, primeira contra segunda, acho que se nota muito isso. Em relação à próxima época, sim, ficou público na segunda-feira que renovei e prolonguei a ligação com o Lanhelas. Eu dizia o ano passado, entre a primeira e a segunda época, que o Lanhelas não tinha estrutura para subir divisão, ainda faltava... Como jogadores estive na primeira divisão e sei o que é necessário, e não sentia que o Lanhelas tivesse essa capacidade, essa estrutura para subir no ano anterior para este ano. O clube evoluiu, nós, equipa técnica, evoluímos, acho que temos um grupo mais forte, nós queremos manter praticamente todos os jogadores, ou todos os jogadores, só aqueles que não quiserem, que não ficam connosco, ou por motivos de querem jogar mais perto de casa, ou acabam a carreira, ou outros compromissos profissionais, entendemos perfeitamente, mas nós queremos renovar com todos. Também os jogadores já sabem disso. A base, aceitamos perder 5, 6, 7 jogadores e depois teremos que reestruturar a equipa, como é óbvio, mas eu acho que hoje o Lanhelas está mais preparado para a primeira divisão. Se está totalmente preparado, eu diria que se calhar não, mas também só estando lá, apanhando as dificuldades, é que se conseguimos ultrapassá-las e preparar melhor o clube, porque no papel as coisas podem correr muito bem e depois não correrem nada bem na prática, mas também pode ser completamente ao contrário, irmos com uma ideia mais pequenina e depois conseguir fazer uma coisa mais forte. Eu acredito que com o espírito que nós trabalhamos este ano, com o espírito da gente de fora a apoiar e a suportar o clube, a apoiar e suportar a direção, que as condições vão aparecer, quer estruturais, quer financeiras, quer de logística, de treino, quer de condições, até porque, e passo a pedir novamente à Presidente da Câmara de Caminha que cumpra o que prometeu, porque já o prometeu e diz que o vai cumprir, e eu acredito nisso, que são as obras no campo, quer da iluminação, quer da bancada, que nos dão mais gente no estádio, mais condições de trabalho, mais pessoas envolvidas, com mais capacidade para enfrentar os desafios que irão ser com certeza mais difíceis que os da segunda divisão. Lucas, em relação ao Chafé, o Chafé sabe-se que é um clube que financeiramente não tem, ou não vai ter, se calhar, os argumentos que outros clubes vão ter na primeira divisão, mas digamos que procura trabalhar muitas vezes e uma aposta, digamos, num ambiente mais de proximidade, de criar, digamos, ambientes familiares. Sentes que o clube está também com essa forma de olhar, digamos assim, para aquilo que é o futuro, que tem condições para se poder estabilizar na primeira divisão? Sim, acredito que estão a trabalhar nesse sentido. O presidente Daniel e os mistas, o Torres e o João e o Teixeira, vão trabalhar bem nesse sentido, vão tentar manter a base, porque o dinheiro não joga, quem joga são os jogadores. Eu acho que se tiverem um bom grupo como tinham este ano, acredito seriamente que vão se manter na primeira divisão por muitos anos. Em termos pessoais, qual é a tua ideia? Estás a pensar continuar em Chafé? Ou... Sim, na minha ideia sim, mas não consigo prometer nada. Vai depender um bocadinho também das questões profissionais. Sim, depende muito disso. Além do futebol, tem que... Portanto, o futebol nesta fase é, digamos, algo que surge num segundo plano para ti. Sim. Mas gostavas de continuar a jogar? Sim, claro.
É alguma preferência, ou seja, a possibilidade de ficar no Chafé é uma possibilidade que existe? É uma possibilidade real, sim. Ok. Olhando para a primeira divisão, vamos ter aqui várias mudanças, digamos, olhando para aquilo que são as notícias que vão sendo avançadas. O Monção este ano regressa às provas distritais com o David Cruz como treinador, ele que tinha sido, digamos, o rosto do projeto do Caminha. No Cerveira, a aposta no Rio Gramoso, o Cerveira que fala-se vai querer fazer uma equipa competitiva para tentar lutar pela subida de divisão. O Atlético dos Arcos, à partida, o Rui Peixoto também deverá continuar à frente da formação dos Arcos de Valdevez. Não tenho ainda mais informações, mas pronto, teoricamente são estes os clubes. Até que ponto é que, digamos, em termos de objetivos, olhando para a primeira divisão, olhando para aquilo que pode ser o investimento feito por estes clubes e por mais um outro que apareça, no Cardielense penso que é o Edi que vai ficar, o Edi Maciel que vai para o SUC. Qual é, digamos, a ambição do Lanhelas para a próxima temporada? Assim, eu gostava de prometer que ele lutar pelos lugares cimeiros, mas temos com clara ideia que não é assim, que não vai ser nada fácil e que o nosso objetivo tem que passar por ganhar jogos, competir, mas olhando para a tabela, digamos que se conseguíssemos a manutenção, acho que era quase tão meritório como a subida da divisão, porque acho que falas aí de 3 equipas, mas o Valenciano, sim, que é um clube centenário, também, a Correlhá, acho que também pode, exatamente. Que ainda há pouco tempo lutou por títulos e este ano caiu um bocadinho, mas mesmo assim foi uma final da taça. Há muita equipa com um Castelense que faz 2 anos seguidos incríveis, desconhecendo, só sei que o Mister Américo saiu, exatamente. Mas desconhecendo o projeto, mas acredito que eles pareciam ter um grupo tão unido, tão forte, mesmo que se mantenham com outra cara lá à frente, que seja uma equipa também muito forte. O Melgaço é sempre uma incógnita, sabendo se consegue formar equipa competitiva ou não. O Cardielos habitua-nos a ficar sempre nos lugares de cima. Um Courense também sempre muito forte e faz primeiras voltas incríveis e depois parece que falta ali alguma coisa. E voltou a fazer uma aposta grande este ano, não resultou, mas fez uma aposta... Acho que garantiu-se muito cedo e mostrou muito cedo que estava forte, e depois se calhar houve algum relaxamento, não faço ideia, não acompanhei tanto, tinha que me focar mais no Chafé do que no Tábor, mas sim, eu vejo o campeonato super competitivo, mas claro que uma equipa que sobe tem que dar passos. Pelo menos o objetivo é claramente estabilizar o clube na primeira divisão. Claro, nós queremos muito que nada vai apagar a nossa subida, nada, nem ninguém, mas claro que subir e descer não é o nosso objetivo. Nós queremos subir e ficar, manter o clube. Achamos que o clube tem história, tem pergaminhos para ficar na primeira divisão. Agora que vai ser muito difícil, mas sabemos que reestruturando o que temos para reestruturar, trabalhando sério como trabalhamos e com o apoio que tivemos e esperamos ainda mais, que é possível. Nesta reta final, falar um bocadinho também do percurso de cada um individualmente em relação ao Luís Góis. É a segunda época como técnico principal nos séniores, já referiu aqui, teve também alguma passagem pela formação. Durante muitos anos como jogador valenciano, Cerveira, Âncora, Campos, não teve muitos clubes, mas esteve sempre durante bastantes épocas nos mesmos, nos clubes, digamos assim. Era um jogador respeitado a nível distrital. Fez também, penso, competições nacionais, Campeonato de Portugal, com o Cerveira, sim, pelo menos. Sim, 2 vezes, sim. 2 vezes com o Cerveira. Como é que olha para o seu percurso enquanto jogador? Eu tenho noção do que fiz, tenho orgulho naquilo que fiz, sinto-me respeitado neste nosso mundo do futebol. Acho que e uma das coisas que acho que mais valoriza isso é que eu vou a Cerveira e as pessoas gostam de mim, vou a Valença e as pessoas gostam de mim, vou a Âncora, gostam de mim, vou a Campos e sou muito bem tratado, mas eu em Campos nunca vou conseguir pagar o que fizeram por mim, porque eu lesionei-me à 8ª jornada para acabar a temporada, e o clube e as pessoas foram inexcedíveis comigo, e eu ao Campos tenho o máximo respeito e o máximo
carinho, aos outros também tenho, mas aos outros eu sei que consegui retribuir aquilo que o clube me tinha pedido e me tinha dado. Eu acho que consegui retribuir. Fui duas vezes aos campeonatos nacionais com o saber após ter sido campeão 2 vezes. Depois, por decisão pessoal, vou para Valença, faço 3 anos, onde conseguimos felizmente uma taça de Viana e 2 boas épocas com o Mister México. Vou para Âncora, onde encontrei um clube bairrista, um clube muito familiar também, à imagem do Lanhelas, e vou porque o Mister Israel, eu vi-o como uma referência desde que jogou no Cerveira, enquanto eu era jogador de formação, e depois de jogar contra. Foi ele muito que me convenceu, e a terminar, entre aspas, a minha carreira a Campos ajudando um amigo que era lá treinador, o Mr. Arley, e infelizmente não consegui ajudar da forma que queria, mas eu, se vou aos sítios, aos clubes, e ainda se lembram do que eu fiz lá, do que se guardam algum carinho por mim, alguma coisa fiz bem, e isso deixa-me orgulhoso e contente do percurso. Como treinador, alguma referência do seu percurso, digamos, por estes clubes, algum nome, algum treinador que eu tenha marcado e que seja, não digo referência, mas que olhe para ele como um sentido orientador daquilo que é, ou que espera vir a ser a sua carreira como técnico? Eu felizmente... E penso que trabalhou com muitos. Sim, alguns. Felizmente, acho que para eu ser treinador eu tive que pegar em algumas... Nós costumamos dizer que o treinador é um ladrão das ideias, e eu felizmente tive alguns. Adorei o Israel pela mística, pela entrega que tinha, adorei o México pelo conhecimento do jogo, adorei o Tobias pela forma apaixonada com que treinava, adorei o Mr. Luís Martins de Cerveira, porque em 2 anos ganhamos tudo enquanto clube, na primeira divisão distrital. Por isso eu tive com o Paulo Almeida, com o Mr. Paulo Almeida em Valença, também adorei. Vamos buscar sempre um bocadinho de cada, e eu felizmente acho que tive, se calhar, se fôssemos a enumerar um top 10 treinadores dos últimos anos aqui na Associação de Viana, eu se calhar tinha sido treinado por 4 ou 5 desse top 10, ou seja, tive que aprender muito com eles, e é um bocadinho de cada um que eu levo para os meus treinos, para os meus jogos, para as minhas ideias. Lucas, numa vertente diferente, como jogador, tu estreaste muito cedo, ainda júnior, como sénior no Sport Clube Vianense, Campeonato de Portugal, ainda fizeste muitos golos pelo Vianense, depois estiveste no Vila Mié durante algum tempo, regressaste ao Vianense. O que é que faltou para conseguires chegar um pouco mais acima? Porque as tuas qualidades eram reconhecidas. Confesso que se calhar faltou um bocadinho de sorte, mas também podia ter trabalhado mais um bocadinho. Confesso isso. E eu, quando mostrei, não foi no Campeonato de Portugal, foi quando foi na Distrital, exatamente. Foi quando o campeonato acabou por causa do Covid. Exatamente, foi nesse ano. E pronto, só um ano a seguir. Mas depois estiveste no Campeonato de Portugal a seguir? Sim, tive, penso, 2 ou 3 anos no Campeonato com o Miguel de Portugal. Mota, que foi, o Miguel apostou um bocadinho em ti, sempre procurou lançar, digamos assim, e tu, de certa forma, correspondeste. Sim, o Miguel Mota, eu quando vim para aqui morar com 17 anos, o Miguel Mota foi o meu primeiro treinador, então tudo que sou hoje devo muito ao Miguel Mota. Eu não digo que ele é um pai, mas é como se fosse um pai do futebol para mim. E entretanto chegaste a um ponto em que decidiste que o futebol não seria a tua prioridade, digamos assim. Não, o sonho sempre manteve-se até 1 ou 2 anos atrás, mas depois tive que conciliar com a faculdade e não consigo dar o meu máximo nas 2 vertentes. Tive que dar sempre mais vertente à profissional, porque a idade vai passando e o sonho vai apagando aquela chama. E a partir de agora é tentar olhar para isto de uma forma positiva, ou seja, a tentar desfrutar um bocadinho daquilo que é o jogo. Sim. E fazer golos. Sim, convém. Muito bem. Vamos apenas lembrar, nesta reta final, já falamos aqui da 2ª Divisão, aliás era o ponto central desta nossa emissão, fazer o balanço do Campeonato Distrital da 2ª Divisão, que ditou a subida do Chafé e do Lanhelas à 1ª Divisão. O Chafé é campeão distrital, Lanhelas ficou no 2º lugar. Recordando então que na 1ª Divisão também terminou no passado fim de semana a competição com o Ponta Barca a garantir a conquista da Supertaça, batendo o Atlético dos Arcos por 3-2 numa remontada, esteve a perder por 2-0, mas depois conseguiu ganhar por 3-2, num jogo realizado exatamente no estádio da
derrotada nos Arcos de Valdevez e agora vai-se concluir a época com o Campeonato de Portugal. Volto a lembrar, o Vianense joga já este sábado em Bragança, jogo às 5 da tarde, jogo fundamental para o Sport Clube Vianense. Em caso de vitória, a formação de Viana do Castelo garante automaticamente a subida à Liga 3, portanto, uma vitória garante a subida e ainda a possibilidade de poder chegar à decisão no Estádio Nacional. Caso empate, fica tudo em aberto para a última jornada, sendo que o Vianense, em caso de empate em Bragança, parte com a vantagem de 1 ponto em relação à formação transmontana. Caso aconteça uma vitória do Bragança, então aí o Vianense terá que esperar que na última jornada o Bragança não vença em Lessa da Palmeira e terá que vencer o seu encontro aqui no Estádio Torres de Matos frente ao Rebordosa. Portanto, poderá ainda ficar tudo em aberto para a última jornada, mas naturalmente o objetivo para a formação de Viana do Castelo é tentar garantir já este sábado a subida à Liga 3. Para isso, terá que vencer em Bragança. Naturalmente que não será fácil, mas importa dizer que os adeptos do Sport Clube Vianense vão marcar presença em força, pelo aquilo que sabemos, em Bragança, já este sábado, pelo menos 2 autocarros garantidos nesta deslocação a Bragança, também muita gente que se vai deslocar em carros particulares e, portanto, teremos 300 a 400 adeptos do Sport Clube Vianense a acompanhar a equipa este sábado e nós também lá estaremos para a transmissão do jogo a partir das 5 da tarde, com relato direto integral nos 90.8 da GSFM e também no digital vamos acompanhar ao pormenor tudo aquilo que vai acontecer já este sábado em Bragança. Hoje ficam as despedidas, agradeço ao Luís Góis, ao Lucas Silva, boa sorte para a próxima temporada, nós voltamos na próxima sexta-feira, boa noite, bom fim de semana.